O gênio contigo. Hoje aqui começamos por fazer a receita para esse curso do delicioso pão de queijo. E eu deixo aqui claro para vocês que é muito simples fazer um pão de queijo, o qual você vai gostar de ter para a sua cozinha, até para receber uma visita, para ganhar um dinheiro vendendo um produto que você faz ele muito gostoso e com um custo muito baixo, e pode te dar um grande rendimento. Aqui nós temos a farinha especial. Use esta farinha de preferência para que você tenha o pão de queijo qual eu estou te ensinando. Temos aqui o queijo ralado, 12 ovos, tá? E a água. É tudo muito simples, tá? Eu vou te explicar aqui, mas o segredo é que qualquer pessoa pode fazer esse produto. Pode ser uma criança, muito jovem, alguém que está começando, com certeza uma pessoa da minha idade também consegue, ou até mais velho, não importa quem. Aqui quem vai fazer é uma jovem, muito jovem, que com certeza não estão acostumados a ver fazendo esse tipo de massa, mas muito outras vocês vão ver, com certeza, fazendo isso aqui, e vocês vão ver que é possível fazer e ficar bonito. Vamos lá. Luana, coloca a farinha na máquina. Isso. Bonito. Nós vamos colocar aqui 2 kg de farinha para a receita. Pode seguir, normal. Feito então o primeiro quilo. Logicamente, como eu estava falando, eu quero te dizer que dá para se fazer. Aqui a Luana está fazendo com 2 kg de farinha. Mas você pode dividir essa receita, dividir todos os produtos por 2 e fazer com 1 kg só então, né? Para ficar mais leve. Lógico, se ela está colocando aqui na sovadeira, você poderia estar colocando numa bacia, assim como ela colocou a farinha aqui na sovadeira, poderia estar colocando numa bacia para que você sovasse isso aqui na mão, sem a sovadeira. Mas na sovadeira, da mesma forma que na bacia, ela vai colocar aqui agora o queijo ralado. São 120 gramas aqui nesses 2 kg. Pode ser um pouco mais? Pode. Pode ser as 120 gramas num quilo. Eu estou botando as 120 gramas em 2 kg. Logicamente vai ter mais sabor ainda. Então isso vai depender da tua vontade, tá? Colocado. Vou misturar um pouquinho então, né? Poderia ser você misturando na farinha ali na bacia. Da mesma forma. A máquina aqui faz automático esse trabalho, né? Aqui já está misturado então o queijo e a farinha. Agora nós vamos colocar aqui, Luana, é o ovo, né? Quantos ovos é mesmo? 12 ovos. Então vamos colocar aqui 12 ovos nesta farinha e vamos ligar a máquina para que ela misture bem o ovo na farinha. Traz aqui perto para observar. Vamos aproveitar bem o ovo. Usa para você fazer isso aqui uma lambe-lambe, uma espátula de borracha que tira toda a sobra que fica pegada na máquina. Aqui a Luana vai usar uma espátula para auxiliar a máquina. Se está na bacia, você vai fazer isso com a mão, arrecuando e misturando de forma que não há necessidade da espátula. Mas dentro da máquina, aí ela vai usar essa espátula para auxiliar recuando a farinha das beiradas da máquina para que ele desmanche bem esta farinha. Pronto. Faz sempre aqui nesta beirada. Agora vamos deixar ela misturar bem esta farinha para depois nós colocar a água e continuar o processo. Isto vai ser feito aqui por uns 20 minutos, esse processo de mistura, e
e sovamento. Né? Tem que estar bem desmanchado, bem trabalhadinho aqui. Já pode largando um pouquinho. Vamos colocar a água. A quantidade de água a ser colocada é 1.350 ml de água. Né? Já está aqui pronta. Vamos colocar ali na massa e deixar ela no sovamento. Não coloca tudo. Nunca coloque toda a água, deixando ali para que você possa, porque por vezes a massa fica dura, tem que colocar um pouquinho mais de água. E por vezes a massa pode ficar meio mole, você tem que usar farinha de trigo para dar o ponto. Porém, logicamente que esta farinha de trigo não é o ideal, ela vai perdendo qualidade se você tiver que colocar uma quantidade maior. É muito importante eu colocar para vocês que esta água tem que ser gelada, tem que ser fria. Se é no inverno, ela pode pegar da torneira direto aqui. Se é no verão, é preciso que você tenha ela na geladeira para usar, para fazer esse sovamento aqui. Vamos guardar a sobra do queijo ralado. Pode colocar o resto da água, ou deixa só um pouquinho, enfim. Sai mais. Parou. E deixa eu ver. Pode colocar um pouquinho mais. Metade dessa aí. Tá. Olha como é que tá indo, ó. Aí. Quase misturada a massa. Está na bacia, nesse momento ela está grudando na mão. Aí você vai ter que ir trabalhando ela na bacia, ajeitando, desgrudando nas beiradas, até que ela pare de desgrudar nas suas mãos. Aí a massa vai estar no ponto de fechar o bolinho. Essa receita dá algo em torno de 60 bolinhos de 66 a 68 gramas cada bolinho. Feito, a gente coloca ele numa forma e leva ao congelamento ou ao forno, depende da quantidade que você precisa, para que você vai usar. Se você vai fazer para vender, talvez você vai fazer todos os 60 e colocar numa caixa de isopor e ir ao local de venda. Se você vai fazer para ter em casa, aí você vai fazer os 60 bolinhos, de repente vai usar uma quantidade, vai guardar a outra. Estando congelado, esses bolinhos pode ficar ali por um período muito longo, quem sabe 1 mês, 2 meses, 3 meses mais, ele vai para o assamento e fica igual o que for assado na hora. Ao colocar na forma, você não deve grudar muito um no outro. Encostar pode, grudar não, né? Vamos olhar aqui como é que tá. Aí você vai auxiliando a máquina e vendo se há necessidade de colocar mais água ou fazer um ponto para essa massa. Vamos lá. Eu costumo sempre colocar água quando vai para o final, aos pouquinhos, para que ela eu consiga fazer com esse número de água aqui, para ver se vai dar certo, para não ficar mole, para não deixar perder qualidade demais, se eu tiver que colocar outra farinha aqui para fazer o ponto. Pode colocar o resto de água. Aqui nós vamos colocar o resto das 1.350 ml de água para fechar a receita toda aqui. Agora
é o sovamento. Auxiliando sempre a máquina. O ponto da massa eu já mostro aqui para vocês. Ele tem que ficar de forma a não ficar pegante demais. E também não pode deixar ela arrebentando, tem que estar bem fofinha a massa, de forma que, como uma massa de pão, enfim, não tem como te explicar, você vai observar para ver que quando ela estiver sovada ela fica lisinha, bem lisinha a massa. Bom, agora, como você viu, a massa está boa. Nós vamos tirar essa massa, cortando aqui sobre o meio. E aqui aos pouquinhos nós vamos separando ela para sair mais fácil. Isto. É um processo que facilita a tirada da máquina aqui. Cortar bem a retirada. Afasta ela. Lá. Deixa eu tocar um pouquinho. Aqui. Afasta elas. Lá na ponta de lá. Empurra essa beirada de cana para baixo. Empurra a beirada de cana para baixo, pela virada da máquina. Tá faltando força aqui, ó. Deixa eu dar uma ajuda aqui. Ó. Faltando força aqui. Claro, isso aqui são coisas que não há necessidade. Que você precisa saber como fazer. Pronto. Facilitar tirar aqui da máquina. Pronto. Vamos já fazer as bolinhas. Pronto, vamos tirar aqui, Luana. Pega a massa, puxa para nós. Como você está vendo, sai quase toda junto. Vou deixar aqui. Toca um pouquinho ela. Pronto, tira. O objetivo de nós fazer essa receita para você, este curso, é ajudar você a fazer um produto de valor para que você possa obter uma renda melhor para que você possa trazer para casa o sustento da tua família, ou para que você possa ter em casa uma receita que possa te ajudar na hora que tu precisa para atender uma visita ou fazer um café para o marido ou para a esposa, como você achar melhor. O importante é que é muito simples. Qualquer criança pode fazer isso aí. Pode olhar aqui dentro da máquina, está limpinho, saiu toda a massa, soltou tudo, ficou limpa as navalhas, ok? Agora nós vamos para o processo de fazer esse bolinho. Sobe essa massa aqui. Como se fosse um pão. Aqui, se você estivesse fazendo ela na bacia, arreda um pouquinho para lá. Numa bacia,
você estaria tirando da bacia e colocando então em cima da mesa. A mesa, obviamente, não pode ser uma mesa que solte a tinta, né? Tem que ser uma mesa preparada para isto, ou uma mesa que tenha você a confiança que não vai soltar a tinta. Aqui nesse caso é um alumínio, né? E fica tranquilo, olha só. Tá vendo essa massa? Tá lisinha, muito bonita. Então esse é o ponto da massa. Se você observar, olha, esse é o ponto da massa, ó. Quando ela está preparada para nós fechar este bolinho. Nós vamos cortar aqui. E vamos fazer um rolinho aqui agora, né? Para preparar com mais facilidade este bolinho. Afina mais, afina mais, afina mais, afina mais, afina mais rapidinho, isso. Pronto. A Luana vai cortar essa tira de forma que fique próxima ao peso que ela precisa. Aí vai dar quase 200. Menos. Pronto. Coloca na balança lá. 68 gramas. 67 está indo bem, 66, 69 também vai, né? Mas o peso ideal é 67 a 68 gramas. Isto aqui vai dar mais, olha só, faltou, ela pegou um pedacinho e colocou para completar. Todos os pãozinhos tem que ter um peso próximo, para que você possa atender bem o teu cliente, não atender um com 60 gramas, outro com 70 gramas. Assim você vai ter não é muito difícil, por exemplo, uma balancinha dessa aqui, você vai pagar R$30 para obter uma balancinha dessas. Tem uma bacia, uma balancinha dessas é tudo que você precisa ter em casa para fazer esse pãozinho da forma correta. Lógico, se você não tem a balança, vai no olhômetro. Mas se você tem a condição de colocar a balança, fica mais adequado ainda, né? Vamos pegar uma forma para ir preparando já o bolinho para você ver como fica. Pronto. A Luana está fechando o bolinho, eu vou ajudar ela. Pronto, aqui. Você coloca ela na forma e não coloca muito apertado, né? Pode encostar? Pode. Não pode apertar um contra o outro, porque você com certeza ia ter dificuldade depois para desgrudar esses bolinhos, né? Assim, conforme você colocar ali, 6 bolinhos nesta linha, você vai, quando vira já vai caindo todo, tá? Vai acontecer aqui 60 bolinhos, 61 no máximo, assim, acima de 55 bolinhos. Tá pronto os pãozinhos de queijo. Nós acabamos de enrolar eles, eu e a Luana. E como você vê aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhos de 6 bolinhos. Mais 6 fora. Então, você vai levar isso aqui para o freezer, congelar. E fica guardado pelo tempo que você precisar. Ou levar ele ao assamento. Agora, como queira, assar tudo junto ou por partes. O tempo de assamento desse pãozinho, ele estando assim, 30 minutos, 35 minutos ele está assado. Se tiver congelado, ele vai a 40 minutos para estar no ponto de levar ao comércio, né? Obviamente que esse pãozinho, ele é vendido aí no mercado acima de R$2. Isso te dá uma renda que cobre o teu serviço, porque o custo desse bolinho, ele te dá em torno de 60 centavos. Esse é o custo do material para cada bolinho desses. À medida que
você leva à venda ele a R$2, você tem uma margem que te cobre as suas despesas, te dá um lucro que tu pode fazer um bom rendimento de salário para trazer então o alimento da tua família. Vamos levar o assamento e depois vamos ver como é que fica. Deixo claro para você que a forma de assar esses bolinhos, ele deve ficar mais ou menos nesta distância, cada bolinho um de outro. Não pode ficar assim, assim é só para o congelamento. Eu, no caso, vou congelar, né? Porque eu vou assando aos pouquinhos. Você se vai levar para vender no comércio, aí nos agrupamentos de pessoas, nas filas, nas paradas de ônibus, de trem, você vai levar uma quantidade maior. Não sei qual vai ser a sua necessidade. Vai colocar numa caixa de isopor, em alguns saquinhos de papel, que você vai pegar nessas lojas de embalagens, né? E levar junto para que quando o cliente precisa, você pegue o bolinho e coloque naquele saquinho, então, para entregar a ele, né? Aqui vai para o congelamento, aqui vai para o assamento, ok? No congelamento, ele tem durabilidade, enquanto estiver congelado lá por uns 90 dias pelo menos. Assou, aí você tem que fazer comércio dele no máximo 48 horas, que ele vai ficar saboroso. A partir disso, ele vai murchar, ele vai amolecer e o cliente começa a não achar tão bom assim, ok? Mas ele, logo feito, fica muito saboroso, muito gostoso. Já te trago uma prova para ti. Olha só, esta forma já estava no freezer, já feito um pouco antes. Eu vou te mostrar como é que ele fica depois de congelado, este pãozinho de queijo. Então, você vai virar ele aqui e vai acontecer isso. Acontecendo isso, você tem os pãozinhos de queijo. Você vai desgrudando, ele está ficando arrumadinho, certinho, para você colocar numa embalagem e guardar no freezer pelo tempo que você precisa, assando no momento que você precisa, com a quantidade que você precisa. Então sempre vai ter pãozinho de queijo em casa, caso você precise ou vá usar para essa finalidade. Se você vai vender, pode ser que você asse na hora, opa, caiu, na hora que você fabricou. Ou você pode também assar assim como está aqui. Assim como ele está aqui, ele leva uns 10 minutos a mais para assar. Obviamente que você depende qual forno que você vai usar. Se é um forno elétrico, ele vai ter um tempo de assamento. Se é um forno profissional, como o meu, ele vai ter um assamento mais rápido, né? Um forno profissional que nem aquele ali, ele 30 minutos, 35 minutos está pronto. Congelado, 40 minutos, ele vai estar pronto. Ele tem que ficar bem crocante, bem firme, para que ele não murche muito cedo. Se ele ficar meio branquinho assim, ele tem a tendência de murchar. E aí as pessoas não gostam muito. Okay. Pronto. Estão assados os nossos deliciosos pãozinhos de queijo. Olha como eles estão. Acabei de tirar do forno, não dá para pegar a forma ainda. Soltinho na forma, torradinho, né? Bem cascudinho. Porém, quando você vai degustar, olha que maravilha. Olha a coisa linda. Gostoso, fofinho, bem saboroso, e é isso que as pessoas gostam. Pode, se você vai ficar com ele mais tempo e não vai consumir logo, deixar ele mais moreninho ainda, ele fica mais torradinho ainda. Ele vai ficar super gostoso igual, e ele vai ficar mais tempo assim cheinho, ele não murcha.
Porque quando ele vai amaciando, se você observar aqui, e ele não estiver bem torradinho, ele vai ceder essa casca e vai parecendo ficar miúdo, pequeno. Então é bom você cuidar disso. Normalmente esse pão de queijo é vendido por R$ 2,50 em qualquer lancheria. Aqui nós vendemos por R$ 2. E você pode vender por quanto? Lá na loja, onde que ele não precisa buscar esse lanche. Ele pode receber ele na própria loja. Ou na residência, enfim, se você usar os meios sociais para divulgar e a pessoa pedir e você levar. Olha como você pode fazer bons negócios com isso aqui. Mas a gente está dando essa sugestão, a gente vai dar várias sugestões, o pão de queijo é uma delas. Logicamente que a gente faz esse pão de queijo com um custo X, onde que paga luz, água, trabalho, entre outras coisas, funcionário, alguns, né? Você vai fazer ele, vai ter um custo de 60 centavos. Você vende, você ganha R$2 que seja então em cima dele, ou R$1,50. Se você vender 100, você vai ter R$150 de lucro em cima desses pãozinhos de queijo. O nosso objetivo, da Luana, do Lucas, da minha esposa, é fazer um filme, um vídeo para ajudar você nesse momento difícil a trazer um sustento para casa. Obviamente que se você não precisa dessa busca, não significa que você não possa ter essa receita para o seu consumo em casa. É delicioso você receber uma visita e poder oferecer um pãozinho de queijo quentinho na hora para a pessoa. Se você tiver congelado no freezer, é só pegar, em 30 minutos você tem um café pronto para oferecer a ele. Logicamente que se você vai oferecer um café na sua casa, você não precisa deixar tão moreninho assim. 30 minutos, 35 minutos é o suficiente para ele estar assado, né? Então, acredite, o nosso objetivo é ajudar as pessoas que precisam. Se você conhece alguém que possa estar desempregado e não tem o que fazer, mostra para ele que tem como ele no vídeo buscar isso aí. Ajude a gente a ajudar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Oferecer tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, nesse momento de dificuldade, para que nós juntos possa se ajudar, superar essa dificuldade. Eu fico feliz se eu ajudar uma família a sustentar seus filhos, a sua família, através daquilo que eu sei fazer, através daquilo que eu estou disposto, junto com a minha família, de ensinar para que você possa trazer para casa o alimento dos teus filhos. Este é o pão de queijo. Nós temos muitas outras receitas para passar para você na sequência desse curso. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.